Dando prosseguimento à explanação relativa à redução da alíquota de ICMS nos combustíveis de aviação, vamos retomar a nossa argumentação. Então, nós estávamos fazendo um apanhado sobre a questão tributária no Brasil. O Brasil é o país que mais recolhe impostos do mundo, está entre os 3 maiores, e o que menos retorno dá à população. E nos 27 estados da União, 26 mais o Distrito Federal, São Paulo é o maior tributador. E isso impacta também na área de aviação. O que nós queremos mostrar, volta um pouquinho, por favor, o que a gente quer mostrar é que, indo já para a conclusão, essa redução tributária da aviação não vai causar impacto negativo na economia. A perda de receita é pequena em relação ao ganho. Ou seja, a renúncia fiscal líquida ela vai ser muito menor do que os benefícios que isso vai trazer. Eu faço um exemplo na questão dos bancos, por exemplo, que é o próximo slide, né? O Brasil, na verdade, tem 5 bancos, sendo 2, um privado, aliás, um banco estatal total, que é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que é misto, público e privado, e 3 particulares. Esses são quer dizer, o Brasil é um país que tem 3 bancos, os Estados Unidos tem mais de 3 mil bancos. Próximo. Na questão da aviação vai ser a mesma coisa, a gente vai desenvolver o raciocínio. Aqui é uma tabela de posição financeira, 2017 2019, um estudo comparativo. O que eu vou querer chegar à conclusão? No caso específico da aviação, embora haja uma redução de imposto de 13% sobre os combustíveis ligados à aviação, nós vamos ter o seguinte aumento de consumo. Vai aumentar o consumo de peças, manutenção, óleos, graxas e lubrificantes, vai aumentar a mão de obra de mecânicos, vai aumentar vagas para trabalhos de pilotos e aeronavegantes em geral, inclusive pessoal de apoio, vai aumentar substancialmente o número de alunos de instrução de voo nos aeroclubes e principalmente as taxas de movimentação em aeroportos e aeródromos estaduais. Nós estamos colocando aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar LC 101/2000, na seção 2ª da renúncia de receita. Essa foi uma lição de casa que eu recebi de colegas parlamentares do Partido dos Trabalhadores e que eu me dediquei nesse final de semana a estudar e desde já agradeço a demanda, muito importante. Então, por exemplo, no artigo 14, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, na qual incorra a renúncia de receita, que é o caso, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve iniciar sua vigência e nos 2 anos seguintes, e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias em pelo menos uma das seguintes condições. A medida provisória 2159/2001, a Lei 10.276. A gente foi estudar essas leis, entendemos o significado e o que a gente precisa demonstrar. De que a renúncia foi considerada na estimativa da Receita de Lei Orçamentária, RLO, na forma do artigo 12, que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no próprio LDO. Próxima. Tem que estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado, por meio de aumento de receita proveniente da elevação das alíquotas e ampliação da base de cálculo. A gente também vai mostrar isso. Próximo. E, por fim, a renúncia fiscal, ela compreende, é um texto conceitual, renúncia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral e alteração de alíquota, que é o nosso caso. Ou seja, eu não vou ler exatamente o texto para não cansá-los, mas as nossas respostas vão atender a estes requisitos. O Estado de São Paulo. Quem é que fiscaliza o Estado de São Paulo na questão tributária? O Tribunal de Contas e um órgão opinativo, que é o Ministério Público de Contas, que é um procurador com a qual nós tivemos contato na Comissão de Finanças recentemente. Pedido de informações e esclarecimentos ao governador. Foi feita essa solicitação em relação ao projeto de lei 494, que no seu texto inicial pede
a redução apenas do querosene de aviação, que vai beneficiar apenas a aviação comercial, de passageiros ou de carga. Então a gente está pedindo uma estimativa de impacto orçamentário, demonstração de que foi considerada na estimativa da Receita de Lei Orçamentária de que não afetará as metas e resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E que ele apresente as medidas de compensação. Ele já apresentou essas medidas de compensação e o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, já apresentou esse estudo no que diz respeito a querosene de aviação. E nós vamos apresentar no que diz respeito aos outros combustíveis. Também é importante destacar, isso é muito interessante para os nossos parlamentares, que existe o chamado convênio CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária. É esse conselho que autoriza o benefício fiscal. O que acontece, veneráveis deputados aqui presentes? Com essa guerra fiscal, deputado Douglas, Adalberto Freitas, Coronel Meca, doutora Janaína, a guerra fiscal ficou tão grande que teve um mediador que disse, espera aí, vamos parar de brigar os estados, vamos entrar num consenso, e começou a fazer reuniões com este Conselho Nacional de Política Fazendária. Tamanha foi a guerra fiscal. Foram abaixando tanto para conseguir benefícios que houve a necessidade de um mediador, de um interventor federal ou de um coordenador, de um poder moderador, né? Esse é o convênio CONFAZ. Então, é interessante que essa discussão também vá para esse conselho. Quem é que está autorizado hoje, nesse conselho fazendário, a dar descontos nos combustíveis de aviação? 18 estados. E São Paulo não está. Olha só os estados que estão. Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, e vai embora. Entre os quais depois nós vamos ver Minas Gerais também. Pode ir. Santa Catarina, Paraná. É esse convênio que amarra essa situação. Pode ir. O que acontece na prática? As nossas aeronaves vão abastecer em outro estado. Simples assim. Então, só essa perda de consumo já justifica o abastecimento. É uma ilusão você pensar que a alíquota alta vai trazer resultado financeiro, porque não vai. Um exemplo muito comum que eu dou é, se a senhora sabe que existe um posto de gasolina próximo à sua casa, que o combustível é mais barato, evidentemente que saiba-se que é de boa qualidade, a senhora vai abastecer nele ou vai abastecer no mais caro, se os dois são da mesma qualidade? Então, está ocorrendo uma manobra chamada tankering, que eu vou explicar o que é daqui a pouco, onde as nossas aeronaves vão abastecer em outro lugar, não vem abastecer no estado de São Paulo. Então a gente não perde só a litragem de combustível, que é enorme, são milhões de litros. A gente perde hospedagem, consumo, transporte, alimentação. Ou seja, o que nós estamos apresentando é um texto de emenda ao projeto de lei 494, que eu vou tentar resumir. O governador ele pede para que seja beneficiado apenas um dos tipos de combustível. Nós vimos numa aula anterior que existem 5 tipos de combustível: os querosene de aviação, as gasolinas de aviação, os biocombustíveis. 5 tipos de querosene, 2 tipos de gasolina e vários tipos de biocombustíveis. Pode mudar? Então, ele quer que a gente beneficie apenas o querosene de aviação Jet A1, que é o que abastece os grandes jatos da aviação comercial, e que beneficiam apenas as grandes aviações do Brasil, que é a TAM, a Azul, a Latam, a Azul e a Gol, e algumas aviações regionais, que não operam em São Paulo, operam em outros estados. E o que nós estamos mostrando? Que esse segmento da aviação representa apenas 5% de todo o complexo aeronáutico. E os outros 95%, por que eles não são beneficiados também? E nós vamos ver que esses 95% consomem gasolina de aviação e biocombustíveis. Vamos lá. Então, o que a gente muda? A gente só muda uma linha do texto, que em vez de beneficiar apenas querosene, beneficia gasolina de aviação e biocombustíveis. E com isso, eu amplio o número de aeronaves e de segmentos que podem ser beneficiados. Exemplo, a aviação da agricultura, de pulverização de lavoura, as ambulâncias aéreas,
os pequenos táxis aéreos, os aeroclubes, as escolas de aviação, transporte de órgãos, todo um segmento gigante. São 15 mil aeronaves que ficaram fora desse pacote, né? Mais de 50 mil aeronavegantes que ficaram de fora desse pacote. Já que pretende-se aprovar o querosene, então vamos aprovar todos eles. Pode prosseguir? Pode prosseguir. Vocês vão receber uma cópia. Nós estamos preparando, nobres deputados, um dossiê completo, um book informativo para todos os deputados. São mais de 150 páginas com os estudos matemáticos, financeiros, comprobatórios do equilíbrio fiscal do Estado, que não traz prejuízo, muito pelo contrário, traz lucro para o Estado de São Paulo. Pode ir? Vou pedir mais um minuto, pode ir. Aí não dá para ler, vocês vão receber a cópia. Pode ir? Pode ir de novo. Aqui são emendas de outros deputados que sugeriram alterações. Eu considerei essas emendas e essas sugestões. Na verdade, eles pedem maior contrapartida por parte do governo também, que hoje prevê 7 novos destinos, 70 novos voos estaduais e mais de 400 voos fora do Estado e internacionais. Pode ir? Aí são algumas emendas apresentadas pelo deputado Auríquio, pelo Vinícius Camarinha, entre outros. Frederico Dávila, pode ir? Muito bem. E aqui está o Espírito Santo, que foi o último que tramitou pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo e que aprovou uma lei semelhante, uma emenda a que nós queremos aqui. Para terminar, nós temos o combustível mais caro do mundo, São Paulo tem o combustível mais caro do Brasil. Último slide, o menos é mais. Você perde muita receita com essa prática, a verdade é essa. Só mais 2, porque faz parte do mesmo raciocínio. E no próximo tempo, se eu tiver, eu vou falar sobre o monopólio da gasolina de aviação pela Petrobras, que, no meu entender, é pernicioso para a economia do Brasil. Obrigado.